Bom, o dízimo, primeiramente, ele é uma ordenança do Antigo Testamento. Então, é uma lei, basicamente, que instituía um imposto sobre o povo de Israel, né, o povo de Deus, o povo judeu, o povo da aliança. A gente pode usar várias expressões para falar, sobre o qual o Antigo Testamento, né, vai narrar essa história. Era um imposto, então, colocado sobre o povo para a manutenção do sistema sacerdotal, que envolvia primeiramente o tabernáculo, né, que foi o primeiro, uma espécie de tenda, um templo em forma de tenda provisório, e depois o templo, quando o templo foi construído. Então, as pessoas, toda a tribo que trabalhava no templo, né, a tribo de Levi, ela recebia essas ofertas para mantimento dos seus custos e para que o templo pudesse permanecer em funcionamento, né? Então, daí que as igrejas adotaram como tradição, a maioria das que eu conheço, na verdade, tem o princípio de que o dízimo ele é destinado à igreja local, justamente para fazer um equivalente a entregar o dízimo no templo, né? De que esse é um valor que não é teu, que você simplesmente vai devolver, é parte daquilo que Deus ordenou, e vai para o templo local, e as ofertas, então, podem ser administradas para outras causas, para outras coisas que você quer, para onde você quer ofertar. Mas isso, na verdade, não é um assunto que tem consenso, né? Existem, as igrejas, elas pensam de formas diferentes. Esse é um daqueles assuntos secundários, extremamente importante, bem importante mesmo, mas no qual há divergência e a gente pode conviver com as diferenças de pensamento, né? Eu não vejo embasamento bíblico, né, para a continuidade do dízimo a partir da nova aliança, a partir da vinda de Jesus, né? Porque o templo de Deus hoje não são mais esses prédios que a gente constrói, o templo são as pessoas. Esse era o grande projeto de Deus, era habitar no meio do seu povo, e isso veio acontecer por meio da obra de Jesus e do Espírito Santo, né? Esse é um pouco do que envolve todo o trabalho da Trindade, né? Mas esse é um outro tema. Mas então o templo de Deus é a igreja no sentido pessoas, não mais espaços físicos, né? E eu não vejo no Novo Testamento, existe sim o Novo Testamento, Jesus menciona o dízimo no Evangelho de Mateus, em uma passagem, na qual ele está respondendo a uma pergunta, né? Ou na verdade toda uma questão ali que existiam com os fariseus, como eles administravam os seus dízimos, né? E eles estavam usando a lei como desculpa para não honrar os seus pais, não cuidar dos seus pais, dizendo que estavam fazendo as suas ofertas para Deus, né? E aí Jesus, então, tem todo um contexto ali, né? Mas no restante do Novo Testamento, a grande questão é generosidade. Não é uma porcentagem específica, não é 10%, sabe? Então, a igreja depende de ofertas, né? A nossa igreja, a nossa comunidade, ela depende de ofertas. Ela não tem nenhuma instituição que cobre, né? Que nos ajuda nesse sentido. Então, muitas denominações têm todo um sistema, né? Então, existe um percentual que é recolhido para uma administração central, que aí pode ajudar quando precisa. Mas muitas comunidades são independentes e a gente depende, na verdade, de pessoas com a sua generosidade, porque para tudo a gente precisa dinheiro, né? Para o sustento de pessoas, especialmente a Bíblia fala, né, sobre isso, né? Até porque eu tinha para mim que o dízimo seria para isso, para manutenção da igreja e remuneração dos padres, pastores. Enfim, né? Exato. Então essa questão do dízimo... Até porque se isso é feito como profissão,
né? Sim. Tratar, ser pastor virou profissão, nada mais justo que remuneração. Sim, né? sim. Haver uma remuneração. Exato, biblicamente falando, né, no Novo Testamento aqui, quando o apóstolo Paulo foi o cara que levou o evangelho para o mundo, e parte do que significava responder ao evangelho é formar pequenas comunidades de discípulos de Jesus que viviam essa nova vida da nova criação já, e eles precisavam de líderes, e às vezes isso implicava pessoas que realmente iriam abrir mão de todas as outras coisas que faziam para viver disso. Então o apóstolo Paulo fala disso, honrem, né? Paguem bem até, paguem bem as pessoas que cuidam de vocês, né? Então isso está lá. A questão, por exemplo, o dízimo para mim, né, e vários outros teólogos, pastores, né, concordam comigo, também é a nossa posição na AME, a nossa igreja, ele passa a ser um princípio, né, um princípio espiritual. Isso significa que a gente deve trabalhar no dízimo como sendo um alvo mínimo para o exercício da generosidade, sabe? Digamos assim, é uma coisa em que eu estabeleço uma coisa para não ficar assim, sabe, aquela coisa de não ter alvo nenhum, de não saber quantificar, sabe, porque às vezes assim, não, eu estou sendo generoso, mas o que realmente significa isso, né? Então o dízimo na nossa comunidade ele é adotado como um princípio, ele é um bom parâmetro, mas eu não vejo mais ele como uma lei, né, por se tratar de uma lei muito específica para a manutenção do templo, que se aplica assim, que simplesmente dá para transplantar do Antigo para o Novo Testamento, né? Então tem pessoas que vão discordar de mim, né? E eu não tenho problema, sabe? Mas para mim eu não consigo ver assim esse embasamento. Então eu não acho que uma pessoa está pecando, né, se não estiver dando o dízimo, né? Porque nós não temos mais esse templo físico, nós não temos mais esse tipo de coisa. Ela pode estar pecando não dando o dízimo, mas daí é por uma questão de ganância, por uma questão de não estar contribuindo, né? Então, para algumas pessoas, na verdade, a generosidade ela vai significar muito mais do que o dízimo, né? Então, sabe, tem pessoas que dão bem mais, né? Ofertam bem mais, e tem provado assim o prazer de simplesmente a alegria, né? De contribuir com uma causa, digamos, que vai muito além de si mesmo, né? A gente pode ver pelos próprios grandes caras aí, das grandes empresas, multimilionários, muitos deles fazem isso, né? Porque no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo menciona uma palavra como sendo de Jesus, que não aparece nos evangelhos, mas de que há a maior felicidade em dar do que receber, né? Então, isso é uma coisa que a gente experimenta no nosso cotidiano. E o que a nova aliança procura cultivar é um coração novo, de pessoas que são generosas, pessoas que contribuem, que dão, porque seria muito estranho, né, uma pessoa dizer, não, eu sou discípulo de Jesus, estou comprometido com Jesus e com o seu reino, com o seu projeto, com a sua visão, mas isso não pode mexer no meu bolso, né? Então o dízimo eu creio que é um parâmetro saudável, né, mas que deve, assim, levando em consideração essas coisas que eu mencionei, né?